Olá, família, amigos. Esta é uma nova série de vídeos do meu canal. Está na playlist Artistas por Toda Parte. É um projeto que visa a valorização de artistas municipais, regionais, brasileiros. E eu apresento hoje para vocês a entrevista com o Evandro Tchê, do Grupo Cultural Tarrafa Elétrica. Eu espero que gostem. Nos fale um pouco sobre você. Me chamo Evandro Francisco Marquesi, nasci em Itajaí, tenho 40 anos. No meio artístico, eu sou conhecido como Evandro Tchê e há 15 anos eu sou cantor e compositor do Grupo Cultural Tarrafa Elétrica, uma banda aqui de Itajaí, Santa Catarina. Quem são os integrantes da banda e que tipo de música vocês apresentam? Tarrafa Elétrica produz um som que é uma mistura de ritmos contemporâneos e regionais. O próprio nome da banda ele traduz bastante qual é essa proposta, né? Que é o tarrafa, que é um elemento de raiz da pesca, muito utilizado aí pelo Brasil em geral e até no mundo, né? Mas aqui especificamente no litoral de Santa Catarina, que é onde a gente vive, e o elétrico, que são esses elementos mais contemporâneos. Então no nosso som, ao mesmo tempo que você vai ver referências da raiz catarinense como um boi de mamão, um terno de reis, um coco, enfim, vários ritmos nacionais, você vai ver também uma guitarra, né, um som mais pesado também, então a gente se propõe a fazer essa mistura, respeitando muito a tradição, né, e as histórias do nosso povo. O grupo, dentro dessa proposta sonora também, ele traz assim uma formação bem ampla, são 7 integrantes, e geralmente um brincante, no qual a gente tem ali bastante força de percussões. Então nós temos 2 percussionistas, que é o Icó Moroguetá e o Marcos Renato. Daí isso dá uma força bem grande, que é uma das nossas referências, que é a música africana, de raiz africana também, né? Nós temos daí um baterista, que é o Éder. Temos daí nas cordas o Rodrigo Cavaleri, que ele toca banjo, toca viola caipira e toca violão. Temos também daí na guitarra o Emanuel Schmidt, que também além da guitarra, o Rodrigo e o Emanuel também eles cantam, fazem os back vocals também. Nós temos no baixo o Lennon César. Pessoal que tem uma referência assim, uma base também de escolas musicais diferentes, que é muito interessante também para a gente ter essa miscelânea sonora que a gente propõe, né? Então tem gente que veio da vertente do rock, tem outros que vieram já da escola de samba de raiz mesmo e tal, e a partir disso levaram seus estudos musicais adiante, né? Felizmente grande parte dos integrantes hoje tem formação na área musical, grande parte dos integrantes tem trabalhos ligados a essa área, né? Muitos ligados à parte da educação musical, trabalham com crianças também, o que é muito satisfatório, porque acaba fortalecendo a proposta sonora do Tarraf. Além disso, a gente tem também, né, vamos falar assim, o nosso oficial, que é o integrante não oficial do Tarrafa, mas ele sempre está presente, porque como é uma banda grande, são muitos músicos, às vezes um ou outro tem uma outra apresentação com outro grupo e tal. Então tem o Junior Denk também, que ele, vez ou outra, ele está tocando bateria conosco ou fazendo a percussão. Tarrafa elétrica e crianças. Como é essa história? Bem no início da história do Tarrafa Elétrica, nós desenvolvemos um trabalho já no início com crianças, quando a gente ainda buscava a nossa identidade musical. O grupo, na verdade, surgiu de uma reunião de amigos que tinham como objetivo fazer o som, mas não havia nenhuma pretensão musical mais profunda, vamos falar assim, né? E um estudo técnico mais profundo. Mas à medida
que a nossa voz, o nosso som, a nossa música for chegando adiante, houve a necessidade da gente se embasar e, por sorte, numa dessas apresentações a gente se encontrou com um senhor aqui de Itajaí, já falecido, que é o senhor Arnoldo, conhecido mais popularmente como Arnoldo Cueca. Ele é um senhor que é uma das grandes referências na música do Tarrafa, e o legal é que ele desenvolvia trabalho voltado para crianças. Então as crianças acompanhavam ele, fazendo o Boi de Mamão junto com ele. E numa desses shows que nós fomos fazer, logo na sequência era o Tarrafa e depois era o Boi de Mamão que ia se apresentar. E diante disso surgiu essa parceria ali meio por acaso. A gente começou a visitar o seu Arnoldo, logo a gente começou a ser a banda de acompanhamento do grupo de Boi de Mamão que ele tinha. Começamos a coordenar os trabalhos junto com ele. Foi um trabalho ali que, ao longo de 5 anos da história do Tarrafa, na fase inicial do Tarrafa, a gente acompanhou o seu Arnoldo Cueca, o Boi de Mamão, e esse trabalho lindo que ele desenvolveu com várias crianças aqui no município, de fortalecimento da proposta cultural. Hoje a gente tem a felicidade, mesmo após o falecimento dele, de ter uma parceria através da neta dele, que levou esse legado adiante. Tem um trabalho lindíssimo também, que fala da nossa cultura de raiz, leva até as pessoas, e o Tarrafa hoje, felizmente, continua essa parceria, levando a nossa cultura aí com a Natália também, e levando o legado do seu Cueca adiante. Preservação ambiental e tarrafa elétrica. Tem a ver? Outro trabalho, assim, a referência que o Tarrafa levou adiante, que eu não posso deixar de falar, que muito orgulha a gente, é o Tartaruga de Mamão. É um trabalho que a gente desenvolve em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina. O Rodrigo, que é nosso integrante, ele é professor do Instituto Federal e ele fez uma releitura, né, do Boi de Mamão catarinense, mas trabalhando também a ótica, que uma das bandeiras que o Tarrafa Elétrica também sempre levantou foi a bandeira da preservação ambiental. Que a gente entende que muito do descaso que há com a nossa cultura local vem também dessa ocupação desordenada, que também não leva em conta a cultura que ali está, né? E o Tartaruga de Mamão, ele traz essa releitura, onde a gente conta a história do Boi de Mamão, mas as figuras são substituídas por criaturas marinhas e a gente trabalha a temática da preservação. Então, o boi é a tartaruga, a bernunça é o barão-mangona, a lula gigante é a maricota, e por aí a gente vai trabalhando esses personagens e contando a história, né, que seria da morte e da ressurreição do boi. A gente conta da morte e da ressurreição da tartaruga de mamão, e faz toda e leva até as pessoas uma mensagem da necessidade de preservação dos nossos oceanos. E sobre a música Tainhas de Mamão? Bem, falando especificamente da música Tainhas de Mamão, sempre vinha na ideia, eu fiz algumas leituras, a gente acaba buscando algumas referências literárias também no nosso trabalho, e algo que sempre me fascinou é o Franklin Cascais, um grande nome da cultura catarinense que deixou um legado de obras aí muito grandes muito grande para quem pretende conhecer a história da ilha de Santa Catarina, suas lendas e tudo mais. E em vários contos que ele tem 2 livros, 2 volumes, que é o Fantástico na Ilha de Santa Catarina, ele falava muito das festas bruxólicas, né? E eu pensei, legal seria uma festa, né, em que essas criaturas, uma festa à beira-mar em que as criaturas do folguedo, do Boi de Mamão, se encontram com as criaturas do folclore nacional. Aí surgiu a ideia centro da música Tainhas de Mamão. Mas faltava uma criatura, né? Uma criatura meio mitológica, metade Boi de Mamão, metade tainha, e foi essa a ideia da criatura Tainha de Mamão, né? Algo na música que a gente fala que você não vai acreditar, mas é um ser, metade Boi de Mamão, metade tainha, um ser agora que faz parte da lenda catarinense. Qual a relação da sua música com a cidade de Penha? Bem, eu fui criado no município de Penha, apesar de ter nascido em Itajaí. Ali, imagino eu que foi entre meus 7, 8 anos de idade.
nós nos mudamos para Penha. Eu fui criado com a minha avó e com meu avô, né, minha mãe. E a partir disso eu comecei a respirar muito da cultura litorânea. O meu avô trabalhava na construção civil, mas dependendo da época ali, por exemplo, a época da pesca da tainha, eu ia para a praia com ele de manhã cedo, quando dava aqueles primeiros lances ali, que naquela época tinha bastante peixe, então tu dava o lance, botava a bateira, vinha peixe. Então eu ficava na praia quando era muito pequeno, ia acompanhando ele, depois quando eu já podia ir sozinho, eu ia, me mandava para a praia e ficava por lá. O vô sempre teve a habilidade de cozinhar muito bem, então ele acabava fazendo também as comidas, o rancho de pesca e tudo mais. E eu ficava lá acompanhando ele, né? E a partir disso fui tendo contato com essa vida litorânea. Tive a felicidade também de ter, mais lá daí uma parte da família tinha casa lá para o lado do Mariscal, né? E ter contato com outras, com Terra de Reis, com cantorias e tudo mais, através do tio Mazinho, tio Lico e todo um pessoal que era aqui de Itajaí também, mas que ficava grande parte do tempo lá naquela região do Mariscal. E isso ficou toda aquela base, então tinha aquelas festas de família, todo mundo se reunia, era cantoria, tudo mais, tinha malhação de Judas. E ali eu fui pegando essas referências que ficaram lá. E a Cidade de Penha tem total contribuição, muitas das composições, elas vêm dessas lembranças da Penha. A pesca da tainha, aquela música que a gente tem, a própria música Seu Arildo, né, que fala do risoto de marisco, que o meu avô prepara até hoje na Penha. Então muito disso vem das memórias. E outra coisa é que a banda começou a ficar conhecida mesmo lá no município de Penha. O local, vamos falar assim, que abriu as portas para o Tarrafa tocar foi o Refúgio do Poá, que fica ali na Praia Grande. A gente começou a tocar meio sem pretensão, numa festa de aniversário minha, aliás. E a partir daquilo ali começou a vir gente e tal. Daí as prefeituras começaram também a abrir o olho. Pô, os caras fazem um som diferenciado, falam de boi de mamão, disso, daquilo. Mas o local onde iniciou mesmo as nossas apresentações, onde a gente começou a tocar, onde sem dúvida nenhuma a gente tem um carinho muito especial e que sempre vai ser uma referência para o som do Tarrafa Elétrica, é o município de Penha. Que recado você daria para as crianças? Eu acho que se eu deixasse um recado para os alunos aí, para as crianças que estão assistindo esse vídeo, é de aproveitar muito a sabedoria dos seus ancestrais, assim, né? O seu vozinho, a sua vozinha, quem tem a sorte ainda de, né, de ter ainda uma bisavó ou um bisavô, quem sabe, aproveitar muito. Eu tive a felicidade de ter, a gente busca, lógico, a gente deve buscar muito conhecimento nos livros, né? Buscar as histórias, buscar saber, entender como as coisas funcionam, mas uma coisa que vai dar uma vida mais tu bater um papo com essas pessoas que vivenciaram aquilo. Então o município de Penha tem muita história, né? Tem a época, tem igreja feita com óleo de baleia, tem a época da pesca da baleia, que praticamente estruturou a armação ali do Itapocorói. Então tem muitas histórias, tem lendas sobre as ilhas, sobre Ilha Feia, sobre a Itaculubi, enfim, tem uma série de histórias perdidas que elas precisam ser contadas para que elas não fiquem para trás, para que elas continuem, né, sendo repassadas pelas gerações. Então, a mensagem que eu passaria, e que é o que a gente busca também através da nossa música, é não deixar que essas histórias se percam, né? Não deixar que a nossa história, que as nossas raízes se percam. Então é que cada um de vocês busque bater um papo com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, como eu falei, aquele que tiver a felicidade de ter um bisavô, uma bisavó, aquelas pessoas mais velhinhas, elas têm muita coisa para contar para a gente, e isso com certeza da música. Já deu muita música para o Tarrafa,
e vai dar muito conhecimento para vocês. Lembrando, claro, que o Tarrafa Elétrica está em todas as redes sociais. Instagram, YouTube, Facebook, por ali você pode conhecer o trabalho do Tarrafa, nossas músicas também. Hoje tem aí várias maneiras de você escutar música, tem o Spotify, tem, enfim, vários canais, várias plataformas para você escutar aquelas músicas que vocês gostam. E o Tarrafa está por lá. Tem o nosso primeiro trabalho, que é o Linhada de Cultura, que é 2008. Nós temos o 10 anos Tarrafiando, que também tem um DVD, que está disponível, alguns vídeos dele também no nosso canal do YouTube. Temos o nosso trabalho mais recente que foi lançado, que é o Cardume. Então, convidar vocês para conhecer o trabalho, essas outras parcerias que a gente falou, outros projetos que a gente está envolvido, que é o Tartaruga de Mamão, também tem lá no Instagram para vocês conhecerem. Tem as redes sociais deles, Facebook, enfim. Dá uma procurada por lá, coloca Tarrafa Elétrica lá no Google, que vai ter um monte de coisa legal para vocês conhecerem o nosso trabalho. Um abração peixeiro para todos e muito obrigado pelo espaço. Valeu!